Queridos irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez estamos juntos para meditarmos aqui nas Escrituras Sagradas. Hoje eu estou no capítulo 7 de Mateus e quero ler a partir do versículo 24. Acompanhe comigo. A minha versão diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Estamos aqui num texto praticamente conclusivo do Sermão do Monte, que é a última parte do capítulo 7. O Sermão do Monte, ele está aqui em Mateus no capítulo 5, 6 e 7. E parece que esse texto é um fechamento de todos os ensinos do Senhor Jesus. E ele faz aqui uma analogia com um construtor de casas, né, que era uma matéria bem conhecida de todos, se não da maioria, pelo menos, deles. E nessa analogia, o que nós aprendemos aqui é que o construtor, ele representa cada um de nós, cada indivíduo. A casa a ser construída é a nossa própria vida e os nossos projetos, a nossa jornada nesta vida. E a rocha é Cristo, a rocha é Jesus e a sua palavra. Então, nós aprendemos algumas lições preciosas sobre esse texto que a NVI intitula como o prudente e o insensato. Eu quero citar pelo menos 3 lições. A primeira delas é que ser prudente ou ser sábio é a responsabilidade de cada um. O Senhor Jesus apresenta para eles claramente que não há uma opção intermediária, ser meio sábio, ser meio insensato, não existe. Ou nós somos sábios ou somos insensatos. E esta responsabilidade depende de cada um de nós. Isso não acontece no automático, não depende do meio em que você vive, da família que você vem. É uma decisão e uma responsabilidade que você deve tomar diante dos ensinos de Deus e diante do que Deus mostra sobre o que Ele é e sobre a sua vontade. Esta é a primeira lição. Você tem responsabilidade nisso. A segunda lição é que as tempestades virão de uma forma ou de outra. Tanto vem para o insensato quanto vem para o sábio. Essas tempestades, elas denotam chuvas, transbordar de rios, ventos ou tempestades. Isso acontece em nossa vida porque na vida humana é assim. Nós não podemos viver de maneira romântica. Na vida cristã também não estamos numa redoma onde nós somos protegidos pelas intempéries da vida, não. Nós sofremos sim dificuldades, nós sofremos tribulações, nós temos dificuldades, o crente não está imune e nós precisamos ter maturidade para reconhecer isso. Não existe essa tal de teologia da prosperidade que de quando em vez ela aparece achando que o crente tem que ser rico, o crente não tem enfermidade, o crente não sofre. Isso é balela, isso não é verdade. Então, nesse momento nós aprendemos nessa lição que as tempestades virão. Bom, mas na terceira lição nós temos algo bem mais concreto, aonde os prudentes, ou seja, aqueles que construíram as suas casas na rocha, na verdade são os que ouvem a palavra de Deus
e as põe em prática. Não basta ouvir a palavra de Deus, tem que ser colocada em prática. Agora é bem verdade, se você se coloca diante da palavra de Deus e se você faz disso um hábito onde você quer ouvir Deus falar com você, então mais cedo ou mais tarde a palavra de Deus irá transformar a sua vida e você vai colocando em prática aquilo que Deus está te ensinando. Da mesma forma é quando você segue outras pessoas ou outras coisas, como um ser influenciado, né? Nós somos influenciados e influenciamos também, nós começamos a manter os mesmos hábitos daquelas pessoas que estamos ao lado. Por isso que o texto bíblico vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, nesta lição, nós aprendemos que o sábio, aquele que firma sua casa na rocha, é aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica. Vamos orar? Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos por esse texto conclusivo do Sermão do Monte, tão interessante, tão importante, tão edificante. Ó Senhor da glória, da mesma forma que aquela multidão ficou maravilhada com os ensinos de Jesus, nós também estamos maravilhados, ó Deus, pela forma com que o Senhor tem nos ensinado. Use de misericórdia para conosco e nos ensine, nos ajude a firmarmos a nossa casa na rocha que é Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço, que Deus o abençoe.